Oi, Rafa. Opa, oi. Oi, tudo Tudo bom? bom? Tá E essa escutando? cadeira gamer aí? Acho que tá travando. Ah, é que eu uso pra Tá. programar, né? Bem mais confortável. Aí sim. Beleza? Agora Tá tá. escutando bem? Tá Agora eu tudo tô te certo? escutando. Ah, Aham, tava travando tudo mesmo, tava certinho. travando. Beleza. Beleza. Vou dar mais um. Ia Beleza. falar um minutinho, mas já deu 9:05 já. Então, Perfeito. boa noite, pessoal. Tô com Boa o meu noite. convidado especial hoje, surpresa. É o Rafael. Ele trabalha com Flutter atualmente. Ele se formou ano passado na mesma universidade onde eu fiz sistemas de informação, só que ele se formou em ciência da computação. Isso. Você quer falar um pouquinho sobre você? Sim, sim, vou falar assim. Se Meu nome é Rafael apresenta. Nonino Filho. Eu tenho 21 anos, me formei ano passado, como a Thaís disse. Ciência da computação na Unifil. Fiz meu TCC, meu estágio, tudo na área voltada à experiência de usuário, usabilidade, lá na faculdade mesmo. E hoje em dia, eu trabalho numa empresa que chama Sagres Automação Comercial. Já trabalho lá há 4 anos, desde quando eu comecei minha faculdade. E lá eu entrei como desenvolvedor júnior mesmo. Comecei trabalhando com HTML básico, fazendo alguns sites bem simples mesmo, como todo mundo começa, fazendo alguns CRUDzinhos em Java, como a gente vai aprendendo na faculdade e tal. E atualmente eu trabalho com o Flutter, como você disse, há 2 anos, mais de 2 anos, antes dele entrar nas versões mais atuais, eu já trabalhava com ele. Tenho alguns aplicativos postados na loja já utilizando a tecnologia Flutter. Alguns? E Você sabe mais ou temos menos a alguns. quantidade para falar É para o que onde eu pessoal? vou falar, onde eu trabalho, a gente trabalha com um aplicativo de restaurante, que nem o iFood mesmo. O nosso aplicativo chama Prato Digital. E para você fazer parte dele, para ser um associado ao Prato Digital, basta entrar em contato com a gente, a automação comercial, que você já entra dentro do Prato Digital. Mas a gente também tem um segundo plano, que é esse mesmo restaurante, vai ter um aplicativo específico para ele, com o nome dele na loja, com a característica do restaurante ser postado na loja. Então, por isso que eu disse alguns, porque tem alguns restaurantes que estão no Prato Digital, que também tem aplicativos próprios, que a gente chama. Aí tem mais ou menos, na nossa conta hoje em dia lá, tem mais ou menos 30 aplicativos, incluindo restaurante e no prato digital mesmo. Tem aplicativo de relatórios, que é para o dono do restaurante, tem alguns aplicativos feitos com isso. E todos esses aplicativos foram feitos com Flutter e já comecei a colocar eles na loja desde 2018 mesmo. Então eu já postava aplicativo com Flutter desde 2018. Legal. E foi mais ou menos a época que a Google meio que liberou o Flutter, né? Foi em abril de Isso, 2018, por aí, né? Legal. isso, Nossa, que já tem gente saiu mandando pergunta já. não vi ainda. Calma, calma, gente. Deixa Tá ele bom. falar um pouquinho mais sobre ele, sobre como que você entrou na área de TI, como que você Certo. escolheu a área de É, TI. eu entrei na área de TI, acho que a maioria das pessoas quando tem seus 14, 15 anos começa a programar alguma coisa, não foi diferente, eu comecei a programar coisinhas simples, tanto para jogo, tanto para fazer algumas coisas que eu precisava fazer no dia a dia, enviar e-mail por algum motivo, eu já falei, não vou ficar enviando manual, vou automatizar. Tem uma calculadora aqui no Windows, mas eu quero fazer a minha própria, mesmo que vai ser pior, mas eu quero fazer a minha própria. Aí, desde essa época, eu comecei a tomar gosto e aprender algumas coisas sobre programação e entrei na faculdade em 2016 com esse intuito de aprender mais, melhorar, e eu já estava com esse intuito de trabalhar nessa empresa, já estava fazendo alguns estágios. Antes de eu entrar na faculdade, eu formatava alguns computadores e ajudava eles formatando computadores no Sagres. E aí eu já continuei lá. Quando eu comecei o curso, já comecei a fazer umas coisas mais avançadinhas, aplicativos para a parte interna. E foi por isso que eu me interessei, por causa da minha antigamente e por causa do meu gosto em mexer com computador, aplicativo e um pouco de interesse na parte da experiência do usuário. Como é que o usuário vai se comportar utilizando minhas coisas, meu estado. Porque eu fazia, por exemplo, uma calculadora que era igualzinha do Windows, só que a do Windows ou do Mac era todo mundo preferia. Eu mostrava as duas e as pessoas sempre preferiam a outra, porque aí eu queria saber o motivo e por isso que eu me interessei também pela parte da usabilidade. Legal. E você começou já direto com a programação com o Flutter, né? No caso, com o Dart. Depois você Sim. explica certinho que é a linguagem do Flutter.
Ou você começou por outra linguagem? Por quais tecnologias que você iniciou? Eu iniciei, acho que primeiras coisas que eu fiz na área da tecnologia foi fazer site HTML mesmo de teste, fazer um site só para mostrar o horário, essas coisas bem simples. Mas na faculdade mesmo, na Unifil, onde eu me formei, a gente aprendeu Java. Então, a maioria das coisas que eu fazia era em Java, então eu precisava fazer alguma coisa, tanto é que meus primeiros projetos foram feitos com até a IDE que fazia na faculdade, o NetBeans, eu fiz até um software que está rodando hoje lá, mas é interno em NetBeans. E foi essa que eu comecei, o Java. Aí depois dentro da faculdade mesmo, comecei a aprender um pouco de Vue.js. A gente aprendeu também um pouco de React, um pouco de todas essas coisas. Na minha época não tinha isso aí, não. Na minha época foi só Java, só. E bem no finalzinho teve Python. Nossa, NetBeans também, que nostalgia. NetBeans, quando eu vejo a interface dele lá na empresa, eu falo, nossa, faz muito tempo que eu preciso refazer, pelo amor de Deus. Né? Mas tá lá. E o Python também a gente aprende no último ano, e hoje em dia, para fazer coisas simples do dia a dia, eu prefiro o Python. Eu opto por fazer uma automatização, fazer, por exemplo, como eu faço aplicativo próprio, tem função que é repetitiva, para todos. Então eu faço um código em Python que reproduz isso em todas as partes de todos os meus aplicativos, que muda tudo isso em todos os Android Manifest, de todos os meus aplicativos. Então, basicamente, eu costumo utilizar Python para isso, que facilita, porque é simples, roda em qualquer coisa. Onde eu trabalho, eu utilizo o Mac para fazer aplicativos para iOS, o Flutter para postar para iOS precisa de Mac, então eu faço tudo em iOS, e se eu precisar trazer para casa, usar o Linux ou usar no Windows, eu consigo usar o Python. Então fica, acho que, muito mais simples. Legal. E você faz o aplicativo inteiro, tipo, ele desde o início, até a parte que você comentou que você gosta também, da parte de UX, usabilidade. Você cuida dessa parte tanto do front, de desenvolvimento, desse cuidado, e tanto do back também, na parte da API, como que é? Lá onde eu trabalho tem outros dois desenvolvedores que são back-end. Esses desenvolvedores, eles fazem a parte do sistema back-end mesmo. E quando eu entrei, já tinham REST servers, servidores que tinham URLs que eu poderia acessar utilizando alguns aplicativos. E primeira coisa, quando eu fui ter uma reunião com eles, eles falaram assim, a gente precisa fazer um aplicativo e você precisa se comunicar com o nosso back-end, o nosso servidor, utilizando o HTTP REST. Falei, tá, legal, posso fazer qualquer coisa. Então, eles me deram essa liberdade de poder escolher. Então, esse foi um dos motivos porque eu escolhi Flutter. Eu estudei na época. E essa foi um dos motivos que eu escolhi Flutter, que eu podia ter essa liberdade. Mas tem outros dois desenvolvedores, eu só faço a parte de front-end. Eu faço a parte de front-end. E a parte de design também eu faço. A gente, lá na empresa, a gente nunca teve um designer para fazer coisa para aplicativo. A gente tem designer para fazer coisa de marketing e tal, mas não para fazer essa ideia do aplicativo. E esse é um dos motivos que esse ano eu iniciei um MBA em design de interação. Estou fazendo desde o começo do ano um MBA de design de interação para até melhorar essa minha parte de fazer as telas mais rápido, ter insights melhores quem estava diários. curtindo aqui, subindo os coraçãozinhos, a Camila. A Camila é de UX, ela também é minha parceira de UX. Aí na parte de UX, eu tento fazer bastante coisa relacionada a isso lá na empresa. Então, eu fico com a parte de design e do front-end. Mas eu estou aprendendo design ainda. Front-end eu domino mais. Então, algumas coisas acabam demorando muito mais, porque faço de um jeito, mas eu testo com o usuário, não está ideal. Aí tem que voltar a refazer. Por isso que eu estou focando em UX. Legal. E acho que você já vai falar, e muita gente já deve ter perguntado já aí para baixo, mas por que você escolheu o Flutter? Os motivos. Eu escolhi, acho que no final de 2017. Eu testei, na época, foi essa época que eu disse que me deram a liberdade de poder escolher o que eu queria usar, e na época estava bem forte, Ionic, Flutter e React. Eu fiz um aplicativo teste nos três. Peguei o Ionic, fiz o aplicativo teste, peguei o React, fiz o aplicativo teste, e o Flutter, o aplicativo teste. Todos os aplicativos tinham uma única intenção. Eles tinham uma única intenção, que era enviar um método HTTP e receber o retorno de qualquer método independente e ver como que eu conseguiria tratar esse retorno. E nessa época, 2017, eu também não entendia muito bem de JSON, não entendia muito bem de como ia fazer para fazer as fotos, eu estava aprendendo. Então, com esse aprendizado, no Ionic foi o primeiro que eu descartei, porque o Ionic é baseado em WebView. E eu gosto como eu gosto de usabilidade, de coisas mais apresentáveis,
ficava um pouco dando umas travadas nas coisas mais simples, que era só fazer uma requisição e voltar. Funcionava perfeito, só que dava algumas travadinhas, aí eu já cortei o Ionic de primeira. Aí fiquei entre o React e o Flutter. O React eu gostei bastante, porque ele tem um ecossistema muito grande nele, né? Ele tem bastante gente que tem biblioteca, que tem suporte, e naquela época ele era o maior, ainda é um dos maiores hoje, é o maior, que dá esse suporte, que tem bastante biblioteca, se você quiser fazer coisas utilizando o mapa, lá tem suporte garantido, gráfico tem suporte garantido. E eu gostei muito do React por causa disso. Só que quando eu utilizei o Flutter, que foi o último que eu testei, eu senti um negócio diferente, que eu conseguiria ter o acesso à tela inteira. Eu tenho a liberdade de fazer o meu botão ser pequeno, 1 pixel. Se eu quiser, eu conseguiria fazer um botão de 1 pixel. Eu poderia, na status bar, que a gente chama, que é a parte de cima do celular ali, onde fica o horário, fica as notificações, eu tenho acesso àquela parte. Eu posso muito bem colocar um container, posso fazer ela diferente, posso fazer ela com animação. Então, isso me trouxe um ponto muito forte no Flutter, que eu tenho uma liberdade, eu tenho poder. É uma coisa que eu li bastante na época também, é que o Flutter não é uma desculpa para você falar que não consegue fazer um design. Porque o que o designer te enviar, o Flutter vai possibilitar. Só basta você saber como é que faz. Que algumas coisas são muito complexas, por exemplo, a animação animação para fazer drawing animations, que a gente chama, que é de desenho mesmo, que fazer, desenhar o checkzinho assim. Tem bibliotecas que fazem para o Flutter, mas ainda já tem bastante tempo, só que ainda não são tão simples assim. No caso, no React já teria. Mas no Flutter, as animações simples, as smooths animations, que só subir devagarinho, aparecer com fade, resolvi e era mais simples do que o React também na época. Então, esse também foi um dos motivos pelo qual eu escolhi o Flutter. São todas libs, que no caso, que você utiliza para esse tipo de animação e tal. E até uma coisa, pelo Flutter ele ser muito recente, não existem tantas bibliotecas, né? Tipo, ainda ela é um pouco escassa, assim, digamos. Isso. E naquela época ainda mais, que foi final de 2017. É verdade. Eu precisava fazer um aplicativo. A ideia do aplicativo era um aplicativo de dashboards, cujo meu cliente já tem o relatório dele no computador, mas agora ele quer ver no celular. Legal. Já tinha o método REST-Server, o método HTTP certinho. Então, o meu objetivo era só consumir e mostrar para o usuário. E fazendo isso, eu vi que tinha uma biblioteca do Flutter que chama Flutter Charts, que é feita pela própria Google, a Google que dá suporte, e no React tinha a Charts.js, e que era muito boa, e ainda acho que é muito superior à Flutter Charts, que está mais no começo dela. Mas a facilidade que o Flutter me deu, a minha liberdade, e trabalhar com árvore, que no Flutter tudo são widgets, todos widgets componentes. Eu começo uma tela usando o scaffold, daí eu vou para o body, aí eu coloco uma coluna, aí eu coloco uma linha. Eu posso fazer tudo usando uma estruturação de árvores. Parece que facilitou muito quando eu não sabia muita coisa, estava aprendendo ainda, não tinha nem conhecimento de gerenciamento de estado, essas coisas mais que eu ia ter que aprender para fazer essas coisas. Então, nesse momento, eu acabei optando pelo Flutter. E nessa época eu não sabia nada de performance, eu não sabia um que era melhor que o outro, eu não sabia se ia dar continuidade ou não, mas eu optei, mesmo naquela época, por aprender. Tanto que se o Flutter, por acaso, não desse certo, eu teria aprendido HTTP, eu teria aprendido JSON, e é uma coisa que eu levo para outra linguagem facilmente. Eu posso muito bem aprender o Flutter inteiro, depois utilizar os mesmos conhecimentos no React, que vai funcionar, né? Então, eu falei, eu vou arriscar, ele parece uma linguagem muito legal, e eu curti. Então, por isso que eu escolhi o Flutter nessa época, 2017, no final ao invés do React. Mesmo tendo feito alguns aplicativos em React também. Legal. Eu vou ir para as perguntas para ver se tem bastante. Beleza. O Breno, ele perguntou, no caso do Java e o Flutter, tem um desempenho legal no Android? E como que o mercado vê o Flutter, né, no caso? Certo. Em relação ao Java, utilizando o Flutter, compilando para Java, funciona muito bem. Tem um post no Medium que fala sobre os gráficos de performance por CPU, utilizando Flutter, React, nativo da Android. Eu vi essa semana esse artigo. Esse artigo é muito mesmo. E é novo, então na época eu também não sabia dessas performances, mas agora que eu vi, dá para perceber que o Flutter está muito próximo das bibliotecas nativas e tem um motivo. O Flutter ele gera um código inteiramente nativo. Já o React não. Ele passa por pontes, rotas para gerar esse código. Por isso que a performance do React acaba sendo milissegundos mais demorada,
mas para uma função difícil ou mais complexa pode demorar mais. E esse é um dos motivos que eu também escolhi o Flutter por causa da performance naquela época mesmo. E o Flutter tem uma capacidade de rodar como se fosse jogos. Ele roda um aplicativo a 60 FPS. Uhum. Significa que é muito mais fácil e mais bonito, mais clean, mais smooth ver o aplicativo do Flutter rodando as animações mesmo. Por causa disso. E sobre o mercado de trabalho de Flutter, atualmente tá tendo uma grande procura em profissionais de Flutter. Uma de demanda. No meu LinkedIn eu tenho que eu sou desenvolvedor Flutter. Acho que semanalmente alguém vem conversar comigo, se não é para tirar dúvida que aconteceu alguma coisa, alguma proposta, alguma coisa, porque o Flutter está crescendo muito e tem muitas empresas muito grandes utilizando o Flutter, migrando. O Nubank, mesmo exemplo, ele vai começar a utilizar Flutter, é claro que não vai trocar todo o sistema dele por Flutter, todo o aplicativo dele por Flutter, mas ele vai ter uma nova versão, vai ter um pedaço dele em Flutter. Então, muitos aplicativos grandes estão começando a olhar para o Flutter e ele está com uma gama de gente que está usando muito grande. Tem bastante, hoje em dia, no Stack Overflow, posts e respostas. Antigamente eu postava lá em 2018 alguma coisa e demorava 4 dias para alguém me responder. Hoje em dia, se eu postar hoje, em 3 horas vai ter alguém respondendo. Eu mesmo, quando sobra um tempo, vou lá no Stack Overflow, que eu gosto de dar umas respondidas, que no começo me ajudou muito o Stack Overflow lá, para as pessoas me ajudando. E muita gente que me respondia nem era nem usuário, era desenvolvedor do Flutter mesmo, que queria ver por que estava acontecendo aquilo e ia me ajudar a consertar o problema do Flutter. E hoje em dia eu também ajudo a fazer essas coisas, mas agora... É legal que a comunidade do Flutter, ela é gigantesca, né? E, tipo, a galera se ajuda muito, né? Isso. Eu aprendi muita coisa também do Flutter numa comunidade que chama Flutterando. Não sei se vocês conhecem. Tem um canal no YouTube, tem Telegram, tem Facebook. E lá eu tiro muita dúvida. Eu tiro muita... Tem Instagram também. Tem Instagram, Eles tem até tudo fazem vídeos, tipo, super divertidos, explicando, tipo, padrões de projeto. MobX, ele, inclusive, esse que tem o Instagram que controla o Instagram lá, chama Jacob Mura. Ele veio aqui para Londrina uma vez para fazer um matchup de Flutter, lá no Unifil mesmo. Eu participei desse matchup, foi bastante gente. E conheci ele lá, ele é muito gente boa e ele me ajudou muito a aprender tudo sobre o Flutter que eu sei hoje. Então, o mercado está muito acelerado. Tá bem aquecido. Inclusive, para quem me pergunta sempre, o que eu aprendo, o que eu vejo, o Flutter é uma boa oportunidade agora, questão de mercado, né? Até hoje eu recebi também uma proposta e, inclusive, na proposta estava escrito que eu não precisava de experiência em Flutter. Simplesmente, tipo, saber programar e bora, tipo, aprender na empresa mesmo. Eu tô vendo bastante oportunidade de Flutter. O Márcio falou aqui, ó, toda a parte de débito do Nubank já está em Flutter. Eu sabia que eles tinham iniciado, mas não sabia que já estava pronto em Flutter, que legal. Está crescendo cada vez mais e isso aumenta a comunidade, aumenta a criação de libs, aumenta os packages que as pessoas vão criando, aumenta as pessoas que se ajudam e por isso que o mercado é cada vez maior e tende a crescer, porque a curva de aprendizagem do Flutter é muito, muito, muito boa. Ela consegue aprender de um jeito muito simples, porque, na minha opinião, pela estrutura de árvores, é mais simples do que talvez mexer no próprio React, e pela facilidade que você tem de ver o que está fazendo atualmente. Como o React também tem mais o Hot Reload, que a gente chama, que você dá o Ctrl S, ele já carrega na tela em 1 segundo, 0,5 segundos, que ajuda a agilizar muito o processo, e o Flutter também é muito utilizado para fazer MVP, que ele é muito simples. Você vai numa reunião com o cliente e em 2 dias você tem um MVP simples, com o Flutter, com padrões de projetos muito simples e tá sim bem aquecido o mercado. Só um ponto, é que você falou que o React tem o Hot Reload. Na verdade, é o Flutter que tem o Hot Reload, né? O Flutter e o React tem. Mas o React, ele carrega o aplicativo inteiro, não é? O Flutter é só a página que você mexeu, se eu não me engano. Certo. Eu utilizei o React faz muito tempo, então eu não tenho certeza exatamente disso, mas o Flutter tem o Hot Reload e tem o Reload, o Restart. O Restart você recarrega a aplicação inteira, do zero, e o Hot Reload você recarrega só aquela tela. Você consegue ver modal em tempo real, você consegue ver aqueles dialogues, Cupertino Dialog ou Material Dialog, em tempo real, você consegue mexer em texto em tempo real, você está escrevendo um formulário, você consegue mudar
um campo sem perder nada dos outros escritos. E isso ajuda bastante no Flutter. Legal. Ó, o Gisele falou, o React já mudou. Eu até anotei algumas É, coisinhas aqui. Você consegue falar algumas desvantagens do Flutter comparado, sei lá. Não precisa comparar, mas tipo, desvantagens. Normalmente é comparado com o React, né? React Native. sim. O que eu mais sinto dificuldade naquela época e hoje, desvantagem, que eu chamo de limitações mesmo, é a parte das bibliotecas do Flutter. Tem muita biblioteca que a gente sente falta, de charts mesmo. Até hoje em dia não é tão robusta assim. Só Eu para não tenho explicar uma rapidinho para a galera facilidade. sobre charts. Charts é lib Gráfico. de gráficos. Tá, beleza. De gráficos, isso. Isso, a biblioteca de gráficos do Flutter não é tão... Gráficos de pizza, gráficos de barra, gráficos animados que você consegue ter em tempo real para fazer um BI, por exemplo. Do Flutter são um pouco crus ainda. A gente tem o Flutter Charts, que eu já comentei antes, que é muito bom, porém ainda falta algumas coisas meio que essenciais, alguns dotted charts, que são os gráficos pontilhados. Tem algumas coisas que ainda não são possíveis fazer, que às vezes é necessário, aí você tem que optar por pegar a biblioteca e mexer nela mesmo, no estudo do código dela, que isso pode ser um pouco mais complicado. E isso é o que mais me prejudica hoje e naquela época no Flutter. Naquela época ainda mais me prejudicou, mas também naquela época eu tinha dificuldade com a comunidade, que não era muito grande ainda, mas mesmo assim já tinha uma pessoal muito bom. E essa aí que é a minha maior limitação quanto ao Flutter. Mas o que me faz continuar utilizando o Flutter, mesmo sabendo que no React tem bibliotecas que tem muito mais suporte, que tem muito mais funcionalidades, é o controle mesmo que eu tenho do Flutter, que eu consigo, mesmo não tendo aquela funcionalidade naquela biblioteca, é tudo open source, tanto assim quanto o React, porém é tudo open source o Flutter, e eu consigo abrir o código daquela biblioteca mesmo ali, mudar aquele código, salvar e beleza, consegui fazer o que eu queria, mexer na lib, na biblioteca de outra pessoa, de outra pessoa, e no fim até posso fazer fugiu a palavra, dar um git pull lá pro dono da lib para até ter uma funcionalidade a mais e ajudar até na criação da biblioteca, né? Se sentir dificuldade daquilo, eu mexo no código, envio via git para o dono do repositório e a gente troca uma ideia, resolve os problemas e até assim acaba ajudando a comunidade e é assim que a comunidade se ajuda também, né? Legal. Wagner perguntou o que você usa para gerenciamento de estado. Eu não sei se eu vou... MobiX. MobiX e MobiX. Block. Ou Block. Eu aprendi o Flutter utilizando o Block e Strings, né? Que é meio que bem parecido com o Redux do Flutter, porém utiliza strings. O Block, ele é mais robusta hoje em dia, tem muito suporte para ela, é a primeira de todas, tanto é que qualquer site de Flutter, a primeira gerenciamento de estado é o padrão para todos, é o set state, porém o set state carrega a tela inteira, e a gente não quer isso, a gente quer carregar, se a gente tem um texto numa tela, que a gente quer que muda quando acontecer alguma coisa, a gente tem que usar uma string. Só aquela parte da tela vai se recarregar. E para isso a gente utiliza o Block. Já o MobiX serve para essas coisas, só que o MobiX, hoje em dia, eu acho ele muito mais simples que o Block. O Block, para você fazer uma requisição HTTP, ele tem todas as funcionalidades que eu preciso, ele tem tudo mais um pouco, até coisas que eu não utilizo, que me fazem gerenciar o estado muito bem. Eu utilizo o Block para fazer requisição, tratar os dados dentro do Block e jogo para minha view, que minha view mostra para o usuário. Nos meus projetos mais antigos, desde 2018, eu comecei com Block, estou com projetos para mudança do Block para o MobiX, mas ainda, como é muito grande o código, muito robusto, muitas mudanças vão ter que ser feitas, ainda está para refatorar o meu MobiX, o meu Block para o MobiX. Mas hoje em dia eu prefiro o MobiX. Por quê? O MobiX, para você fazer uma troca dessa, é muito simples. Além de que o MobiX também tem para o React. Então, os dois funcionam exatamente do mesmo jeito, tanto no Flutter quanto no React. E, por exemplo, eu pensei nisso no dia que eu fui começar a aprender a usar o MobiX. Pensando um pouco no Flutter Web também. Flutter Web ainda não está tão robusto. Mas o React.js está mais robusto e tem muito mais suporte, talvez mais aceitação também. Então, eu preferi aprender o MobiX, que eu consigo utilizar muito bem no Flutter e no React. E ele é muito mais simples. Eu utilizo apenas observables e reactions,
que eu consigo fazer tudo isso, transferir para a minha tela de um jeito muito mais simples. E agora ainda, a mais nova tendência agora é utilizar o MobiX com o Flutter modular, que aí fica tudo ainda um pouco mais simples e mais fácil, mas é meio que funciona do mesmo jeito, com a mesma performance, mas eu prefiro o MobiX. Só tem um defeito o MobiX, que ele precisa de um gerador de código, porque eu crio o código MobiX usando annotations mesmo, que nem no Java. Eu dou um @observer e coloco uma variável. Aquela variável, a partir de hoje, já começa a ser observado. Então é muito simples. Mas ele precisa de um gerador de código. E para rodar esse gerador de código é muito simples também no Flutter, mas você não consegue rodar o MobiX sem esse gerador de código. Mas ele está cada vez mais robusto. No começo, toda vez que precisava ficar reiniciando o gerador de código, hoje em dia já faz automático e está cada vez melhor para o MobiX. Então, hoje em dia eu prefiro o MobiX. Legal. Uma resposta totalmente completa, na verdade, e técnica, né, para o Fagner. Uma dúvida, você comentou do Flutter Web. Já existe para estar desenvolvendo para web já? Porque Sim, era uma diferença entre o React e o Flutter, né? O Flutter era mais para mobile, sei lá. Uhum. E aí o React ele tinha essa vantagem de também rodar na web, né? Sim, o Flutter Web, o legal dele é que ele é um código para as 3 plataformas. Eu faço um código para Android, para iOS e para web. Sim. Mas ele pode ser ainda mais. Eu posso fazer o mesmo código para rodar um exe no Windows, para rodar uma aplicação no Linux. Ele faz essas 4 coisas, mais ou menos. Porém, o Web já saiu a primeira versão dele beta. A gente está testando. Eu utilizei ela no final de 2018. Ela estava bem travando. Ela, por exemplo, a coisa que eu mais me incomodei nesse Flutter Web que a gente está desenvolvendo, mas já foi corrigido, é que naquela época, para você dar o scroll, você está usando o computador, é Flutter Web. Você não conseguia dar o scroll rodando a bolinha do mouse. Você tem que segurar a tela e jogar para cima. É uma coisa que... Tipo mobile mesmo. Tipo mobile. Aí foi quando eu pensei, nossa, parece tá muito uma cópia ainda do Flutter que a gente vê no mobile. É claro que estava em desenvolvimento ainda, isso já não acontece mais hoje. Mas, além disso, também a performance eu senti um pouco diferente. Dava umas travadas na hora de abrir, por exemplo, um menu e fechar o menu. Naquela época, e hoje em dia eu só testei a parte do scroll, fiz alguns sites que tá um pouco bem mais clean, tá bem melhor. Mas mesmo assim não é tão simples assim fazer um código para as 3 plataformas. Hoje em dia, a gente faz um código para Android e para iOS. A gente já tem que mudar alguns estilos de Material e Cupertino. A gente quer uma mensagem de alerta do estilo iOS para o aplicativo iOS e uma mensagem de alerta de Android, Material, para o aplicativo Android. Isso não tem como fugir disso. Então, a gente já tem que fazer algum if ali no meio do código para fazer essa alteração. Existem bibliotecas que fazem automático. Essa parte de gerar um Cupertino, que faz Cupertino Material. Só para ficar mais claro, tipo, essas 2 bibliotecas é para que no momento que compila, sei lá, no Android, apareça de forma nativa os componentes do Android. E no iOS vai aparecer os componentes nativos do iOS. Então, sei lá, uma pop-up, uma caixa de diálogo que abrir no Android vai abrir com a versão do Android, o estilo do Android ali. E iOS também no dele. O Cupertino é do iOS, né? Isso, o Cupertino é do Android. Isso. Uhum. O legal do Flutter é que você pode importar lá no escopo da sua página, do seu ponto Dart, se você vai querer usar import Material ou import Cupertino. Eu posso importar os dois, posso utilizar os dois. Eu costumo fazer os meus aplicativos utilizando o Material, porque ele é mais entendível, mas eu tenho muitas mudanças para o iOS, botões mais arredondados, tem todos esses detalhes. E essa é mais bonitinha, né? Isso, mais bonitinha, tudo mais, as bordinhas arredondadinhas, tudo é mais certinho. Exatamente. E isso também. E eu prefiro fazer o quê? Como eu disse antes, o Flutter tem acesso a tudo. Então a gente cria um padrão, um tema de botões, posso chamá-la, por exemplo, de MyButton, e dentro dessa classe, dentro do método lá, eu verifico se é Android ou iOS e faço os padrões, eu posso jogar uma cor e eu vou padronizar para iOS, tanto para Android. A Camila comentou ali. Não, ai, Thaís. É mais arredondadinha. O Maninho não tá confirmando, ué. O Rafa tá... eu acho essa um pouquinho mais bonitinha. Viu? Não sei se... Tanto... Ah lá, mas é bonito mesmo. É mais bonito mesmo. É, isso aí. E nesse meu widget eu consigo fazer essa diferenciação. Então, para isso, para Android e para iOS. Mas para o web... Eu posso usar o padrão Material, o próprio Google usa o padrão Material para fazer seus sites, web mesmo. Só que
a gente tem que mexer no tamanho da tela, né? Que a gente chama de a densidade da tela, né? Quando tem a tela é muito maior, a gente tem que fazer um código diferente para mostrar tanto no celular quanto no monitor. Então, isso que já acontece por causa do tablet. A gente tem que mexer nisso por causa do tablet. Por exemplo, uma tela que lista um to-do list, por exemplo. No Android, no celular, você vai ter uma tela, você vai clicar e vai abrir outra tela para você ver os detalhes da sua atividade que você tem que fazer. Só que no tablet, por exemplo, ou no monitor, é possível você ter uma lista no canto esquerdo e você clicar e só mudar o estado de uma tela aqui no canto direito, sem eu ter que trocar Tipo, de tela. P2 Isso, containers. Eu isso, tenho dois containers. esses containers, eu clico aqui e mudo só essa. Isso. Em questão de usabilidade é muito melhor, muito mais simples e é Porque tem padrão já para web. espaço, né, no tablet para explorar, né? É diferente. Explorar. Aí a gente já tem que fazer, utilizando alguns widgets tipo Layout Builder. Você consegue verificar se é um tablet, ou se é um monitor, ou se é um celular, o tamanho do celular, e você consegue falar, então, se for maior que 700 de largura, eu quero que tenha um lado do outro. Aí eu vou ter que programar isso. Então não é tão automático assim, não vou fazer um código, vou jogar dos três automaticamente, assim, não vai ser tão simples assim. Por isso também que o Flutter Web não está sendo tão focado agora no momento, também porque o Flutter Mobile está em alta, super alta, e o Flutter Web está com essas mini dificuldades, e não é tão simples assim. Antigamente no Flutter, as rotas que a gente fazia não eram rotas nomeadas, algumas vezes que é a rota do próprio web, que você vê lá /cadastro. Agora já com o Flutter modular a gente já está pensando nessa parte das rotas modulares. Então, do Flutter Web já funciona, você consegue fazer um site, você consegue postar, tem vários sites pelo GitHub postados com web usando Flutter. Tem bastante coisa que já funciona. Onde que eu consigo ver esses sites? Tem algum lugar que tá, deixando como exemplo? Eu lembro de ter visto procurando alguns tutoriais da parte do Flutter Web, mas eu não tenho de cabeça agora, mas eu posso procurar e te mandar depois. Alguns exemplos. Funciona bem interessante, bem legal, mas eu ainda sinto um pouco de... Vou ter que programar 2 vezes mesmo assim, entendeu? O que acontece no React, porque você faz o React.js, React nativo, e você tem que programar 2 vezes para fazer para o celular e para o computador. No Flutter também. Só que no Flutter tem a vantagem de você só ter que programar o jeito que vai mostrar a tela. Não vai ter que programar talvez um bloco, que a gente diz, um Redux a mais ali, extra, por causa disso. Então, agiliza também, mas não é tão simples assim. Legal. O Wagner mandou mais uma pergunta. Qual a sua perspectiva para o Flutter Web a curto prazo? Pensando no Flutter Web a curto prazo, eu penso que ele está evoluindo bastante. Final de 2019, eu utilizei o Flutter Web. Nós estamos 3 meses depois, já corrigiu o problema com o scroll, já corrigiu o problema com o FPS, que estava um pouco travando. Tem bastante updates em relação a isso, mas também não é só o Flutter Web que está sendo desenvolvido. O Flutter Mobile continua sendo implantado. Tem o Flutter Desktop, que a gente chama, que funciona para ambos os desktops, que também está sendo bastante focado agora. Então, as perspectivas são boas para o Flutter Web, tanto pela alta do Flutter que está no momento, tanto pela... Vou ter que programar 2 vezes a tela, o jeito que eu vou estar visualizando a informação, mas não vou ter que programar o jeito que eu vou pegar a informação 2 vezes. Então, isso é um ponto que acho que vai ajudar bastante no Flutter Web a curto prazo. Mesmo que já funcione, tem sites de Flutter Web prontos, funcionando super legal, que podem utilizar o padrão ou Material, o Hotel Cupertino, ou o padrão web mesmo, padrão normal, que daí o cara só fez o site, utilizou o Flutter para fazer web. Que normalmente a facilidade é você fazer um código para os 3, mas a perspectiva é boa e também eu imagino que já comece a ser utilizado até o final desse ano sites mais robustos. Um e-commerce eu procurei esses dias para ver se eu achava um e-commerce feito em Flutter. Eu não achei ainda. Seria uma coisa mais robusta. Não achei ainda. Nossa, eu ia falar, mas já? Não achei ainda. Mas existem projetos, existem mockups lá, mais ou menos, como funcionaria mas não vi funcionando ainda. Eu tenho curiosidade de saber como é que vai funcionar essa parte de fazer um negócio mais robusto mesmo, utilizando até o cache e essas coisas padrões do navegador. E é isso. Para real-time e armazenar dados, você usa Firebase?
Era o O que a ras- gente tava falando, né, esses tempos atrás. Aham. É verdade. Atualmente, nos aplicativos que a gente faz lá, a gente estava utilizando o Firebase, porque a gente começou mais antes que o Rasura tivesse até que em alta, até que ele está bastante em alta no momento, mas utilizando o Firebase, porque o Firebase é da Google, o Flutter é da Google e eles conversam muito bem, porque na hora que o Flutter saiu já tinha suporte para o Firebase, o Firebase é constantemente atualizado, e é por isso que eu utilizo o Firebase hoje, para enviar notificação, para fazer gerenciamento de analytics, para ver quantas pessoas estão com o meu aplicativo aberto agora. Ele é integrado com a Analytics também, né? O Google Isso. Analytics. Integrado, Deixa eu você só. só aproveitar e fazer uma pergunta que eu tava com dúvida em um projeto meu esses dias. Quando eu implemento, por exemplo, um código para rastreamento do Google Analytics no meu aplicativo, por exemplo, e aí lá no relatório eu consigo com que o Analytics consiga conversar com o Firebase para criar algum tipo de lista e listar esses usuários, esses IDs no caso, né? Deixa eu ver se Deixa eu ver se eu entendi. Então, você gostaria de ver que o seu aplicativo estivesse gerando logs para o Analytics e você conseguir consumir com o mesmo aplicativo o log do Analytics. Eu tenho Basicamente ali o isso. log do Analytics e automaticamente eu consigo criar Aham. uma lista que o Firebase consiga identificar essa lista. Porque aí dentro do Firebase eu vou fazer algumas ações lá dentro. Entendi. Tipo, ele tem essa conversação, Tem essa sim. O comunicação. Flutter tem o Flutter o Firebase tem o Firebase Analytics e o Firebase, acho que é Database. Você consegue fazer eles conversarem entre si, até fazer pré-tratamentos no seu Analytics ou no seu código, no seu envio, para que você consiga consumir depois essas informações do jeito que você quer normalmente, para outra aplicação, não para ficar vendo no site do Firebase. É possível fazer sim, mas o Analytics ele é automatizado, você conecta com ele muito fácil no Flutter, só que você tem que programar ele para você pegar as rotas, você tem que enviar os dados certos para o Firebase. Então, se você quiser fazer, por exemplo, a gente usa para verificar qual é o grupo de alimentos mais visto no dia, por exemplo. Aí você tem que A gente mandar tem o track, action, label, essas coisas. tem que mandar exatamente o que eu quero ver. E dentro do Firebase, na parte de Analytics, lá você já consegue filtrar tipo, tudo. Você pode clicar para ver por idade, por blá, 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 você consegue ver tudo. Bem interessante lá mesmo. Legal. E também depois consegue passar para o database, e do database você consegue consumir no Flutter. Legal. Aí é assim que vocês fazem os relatórios. Para esses Isso, proprietários dos restaurantes, no caso. Isso. A gente faz logs com esse jeito, mas também a gente tem os logs no nosso banco de dados no back-end de pedidos mesmo e tal, normal. E nesses nossos logs a gente também tem alguns métodos URLs que tratam e trazem essa informação para o aplicativo. Que daí a gente tem um aplicativo web, ó, que legal, eu fiz em React, um site, recentemente, faz menos de 2 meses, que está também para os donos de restaurante acessarem, meio como um portal. Só que o interessante dele é que eu utilizei gerenciamento de estado MobX, que eu aprendi com Flutter. Então, foi muito, muito mais simples. Eu já tinha mexido com React Web antes, mas não tinha me aprofundado em fazer uma coisa realmente grande e foi muito mais simples do que eu estava imaginando. Eu estava achando que ia demorar mais, eu até falei que o prazo era 1 mês, 2 meses para fazer, eu fiz em 1 semana, porque eu achei que ia ser muito mais complexo, que eu nunca tinha feito também, mas com o MobX eu gosto muito desse gerenciamento de estado, que o Flutter tem, e o React também, e acabou sendo mais tranquilo. Legal. Vou aproveitar e fazer as perguntas que eu te mandei, Beleza. que o pessoal tinha mandado para mim já. O Fagner mandou Acho que mais já uma. foram, inclusive. Opa, vamos lá. Você já aplicou inteligência artificial no Flutter? Levando em consideração a inteligência artificial no Flutter, eu fazendo inteligência artificial utilizando o Flutter, não. Eu já consumi uma URL que meu desenvolvedor back-end fez, que fazia a parte toda da inteligência artificial lá. Eu só consumi essa inteligência artificial em real time para conseguir ver os dados meio que... Era um relatório em específico que ficava aumentando e diminuindo quanto tinha mais gente, menos gente. Então, não fiz no Flutter, ou seja, não escrevi o código no Flutter de inteligência artificial, eu só consumi do meu back-end.
Legal. Bom, eu tava vendo aqui as perguntas e já foram respondidas todas, Já né? foram. Já foram mesmo. Praticamente, né? Eu vi. Qual que é Certo. o seu conselho, assim, para quem tá iniciando agora, tanto para quem está iniciando na área de programação, quanto para quem quer migrar para o Flutter? Para É, estudar, para aonde tem cursos, ou ver tutoriais, ou alguma referência, não sei, documentação, não sei. certo. O conselho que eu dou é o que eu pensava quando comecei a programar, que é sempre tentar buscar o mais novo e o que mais te faz sentido porque você está fazendo no momento. Naquela época que eu comecei a aprender o Flutter, fazia sentido eu aprender o Flutter no momento. Se eu tivesse que fazer um projeto super grande, que eu tinha pouco tempo, que eu tivesse uma timeline um pouquinho menor, eu teria optado por fazer o seguro, que era o React na época. Mas o Flutter me deixou essa liberdade. Eu tive essa liberdade na época também de poder escolher, de ter um timeline grande, que eu tinha que aprender, eu estava aprendendo. Então, foi muito bom. Isso foi uma coisa que foi muito boa lá quando eu comecei a trabalhar na empresa e tal. E é sempre aprendendo. Então, eu aprendi no Flutter com um block no começo. Primeiro eu fiz o meu primeiro aplicativo, tinha só set state. Ou seja, toda vez que eu fizesse uma requisição nova, recarregava a tela inteira de uma vez. Agora, não. Eu aprendi block agora, legal. Aprendi block e tô aprendendo block, tô no 80% de aprendizado do block. Sei fazer a maioria das coisas que o block proporciona, mexer com streams. Eu tenho, por exemplo, uma tela que usa uma informação que eu carreguei lá no começo. Eu consigo pegar, utilizando o block, essa tela lá no final, por exemplo, para finalizar um pedido, essas coisas utilizando o próprio block mesmo e deixar isso um pouco melhor. E agora que eu estou acabando de aprender block, apareceu o MobX. Eu estou aprendendo MobX também, já fui para cima. Aprendi, então, o que eu penso que consideraria é sempre procurar novas coisas, se atualizar, nunca ficar no que para mim é tranquilo. Eu sei muito bem fazer block e vou usar block para sempre. Não, você vai aprender o MobX, porque ele é novo e ele é legal. Eu aprendi coisas com o MobX que eu utilizo no block hoje. Eu aprendi coisas que facilitam lá e daqui a um tempo já mudou. Agora tem o Flutter modular com o MobX, que já muda um pouco. Já estou aprendendo também. Daqui a um ano vai ter um novo framework, melhor que o React, melhor que o Flutter. Vou aprender também, não vou aprender a coisa Legal. que tá no tranquilo, porque sempre evoluindo, né? E além de evoluir, também conselho muito, é muito legal trocar conhecimento. Que acho que a Thaís lembra que ano passado eu dei um curso de Flutter lá no Unifil. Sim, inclusive o que eu sei, o básico, assim, né? Porque eu só fui em uma aula, um dia só, porque eu não Da lembro, primeira. acho que bateu a data com alguma outra coisa que eu Com outro. precisava fazer. E aí eu fui um dia só no seu curso. Eu lembro lá e o que eu prezo muito também é para trocar esse conhecimento. Eu aprendi o Flutter utilizando o Flutterando, utilizando o GitHub, utilizando o Stack Overflow. Aí eu costumo passar esse conhecimento e quando eu passo eu acabo aprendendo muito mais do que eu Isso é sabia. legal. E é isso que também é um conselho grande que eu dou. Você sabe uma coisa, você vai ensinar essa coisa para alguém, você vai aprender muito mais sobre essa coisa. Então, não guarde informação para você, sempre passe para frente. Ah, isso é legal, uma dica bacana. Conselho legal. Legal. E a parte do jabá, para você vender os seus produtos, fica à vontade. Certo. Hoje em dia, eu trabalho, como eu disse, no Sagres Automação Comercial. É uma empresa que faz aplicativos para restaurante. Faz software para restaurante, PDV. E eu trabalho só na parte Rafinha devia virar criador de conteúdo. Eu também acho. Tem muito conteúdo ali, ó, na cabeça dele. Opa, Dá para isso. compartilhar com a gente, né? Dá para compartilhar tudo. E nessa empresa eu sou focado na parte de desenvolvimento de aplicativos. Lá onde a parte dos projetos que eu trabalho, são mais ou menos 3 pessoas. E alguns programam, alguns fazem a parte de conversa com os clientes. Mas onde eu trabalho a gente chama de Prato Digital. Já está disponível nas lojas também, se vocês quiserem baixar. Tem no Instagram também, @Prato Digital aí. Tem bastante cupom, promoção lá no Prato Digital, mas o que a gente mais preza também no Prato Digital no começo da ideia também, parar com taxa. Os maiores, os concorrentes, nós são os que cobram por porcentagem do seu lucro. A gente tem uma mensalidade que é bem
diferente para cada tipo de restaurante, para cada tipo de comércio. Tem clientes nossos que vendem poucos pratos por semana, mas tem um ticket médio gigantesco. A gente tem uma diferença de valores nisso. Mas a gente preza por não ter mais porcentagem, porque a gente... Legal. É bom saber, porque tem bastante gente que me pergunta isso. Até tem bastante gente que procura para fazer um projeto porque eles não aguentam mais por ter que pagar comissão e tal. Então, para o pessoal que me pergunta, tipo, isso é muito interessante, né? É um valor ajustável, sim, ajustável, negociável, né, no caso, de acordo com o ticket médio da empresa, de cada empresa. Exatamente. Legal. A gente trabalha com esse sistema, que é o nosso maior diferencial, na verdade, contra os concorrentes, porque a gente também pensa nos restaurantes que vão fazer isso. Além de que, no aplicativo próprio, você tem a sua marca lá na loja. Parece que é muito legal, mas parece muito legal, é muito legal, mas também é muito complexo. Você tem que trabalhar a sua marca lá, você tem que conversar com o seu cliente, tem uma estrutura de projetos muito legal. Quem tem esse aplicativo, todos adoram, estão tentando diminuir as vendas nos outros aplicativos. É claro que diminuindo, você vai ganhando mais lucro do outro lado, só que não tem como sair deles. Eles estão uma vitrine, mais ou menos, né, para os nossos restaurantes hoje em dia. Ainda mais nessa época que a gente está hoje, o iFood está gigantesco, a gente está tentando se ajustar também com essas coisas novas, mas com o nosso Prado Digital é isso. E a gente também faz você consegue acessar o Prado Digital, baixar o aplicativo lá, fazer um pedido por lá. O aplicativo inteiro feito em Flutter, você pode ver como que é uma aplicação rodando em Flutter. Como é que funciona o pedido. É claro que as versões vão mudando. Esse aplicativo é feito quando eu comecei a programar. Tem problemas que a gente arruma com o tempo e tal. E a gente vai melhorando sempre. E o Prado Digital está lá, se alguém quiser testar, verificar, testar, baixar. Tem restaurantes muito legais lá. A gente tem cerca de 30 colaboradores que utilizam o Prado Digital, entregam pelo Prado Digital. E basicamente é isso. E além disso, Legal. eu trabalho... O Prato Digital, ele também trabalha na parte de delivery, né? Tem a opção de delivery ali e tal. Delivery. Tem setup? Tipo, valor de setup ou não? Só mensalidade? Valor de setup, normalmente a gente não cobra, só quando é um caso específico de que o cliente quer um computador para lá, que imprime ali não sei o quê. Aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque tem restaurantes que têm cozinhas separadas, que tem coisas separadas, que são mais complexos, e aí a gente tem um valor diferenciado. Mas, normalmente, não tem um valor de setup, até onde eu sei, porque eu também faço parte do desenvolvimento. Na época que eu participava das reuniões de vendas, faz um tempo já, então eu sei da parte mais do desenvolvimento mesmo. Mas, além disso, dessa parte que eu trabalho no Sagres, eu trabalho com um amigo meu, o Vitor Hugo Negrisoli, que é meu amigo de faculdade, e a gente faz alguns aplicativos por fora, meio que freelance. É verdade. Aproveita que tem 8 minutos para falar dos dois projetos. E o Bruno perguntou quando lançaram o novo iOS, como a galera do Flutter faz. Eu não entendi muito bem essa pergunta. A nova versão da iOS, o Flutter ele automaticamente não sei se é essa que quis dizer, mas ele automaticamente se adapta. O iOS é um negócio que é muito bom, muito bem feito, o site para você fazer a postagem aplicativa é tudo muito legal. Mas é muito difícil também de fazer uma coisa funcionar lá. Por quê? Não funcionar, mas tem sistema para você fazer uma notificação, tem certificado, para a gente fazer uma postagem, tem certificado do aplicativo. A gente estava tendo problema com isso. A gente está tendo problema com isso no app do iOS. Eu tive muito problema disso nos primeiros aplicativos. Já tive um problema uma vez que é até meio engraçado. Estava tentando postar um aplicativo de um cliente em específico que não estava indo. No dia nenhum, fazia 3 semanas. Até um dia que eles falaram que iam me ligar para falar o que estava acontecendo. Aí, depois de uns 3 dias, me ligou alguém lá de português de Portugal mesmo, falando que o problema estava que, para exemplificar melhor, hoje em dia, todo aplicativo da Apple que está sendo postado na loja tem que ter o login pela Apple. Isso já é padrão de design da Apple. E naquela época eu estava implementando isso ainda. Falou que o meu... Isso é obrigatório agora. Isso é obrigatório. Tem que seguir as guidelines dela. Guidelines. Eu tinha sido recusado antes por causa que não estava tão arredondado que nem eles queriam. Não, beleza, isso aí é normal. Só que o que ele me ligou para falar é que o meu estava a continuar como Apple, o A da Apple estava minúsculo. E o A da Apple dele tinha que ser maiúsculo. Aí eu fiquei 3 semanas devendo o aplicativo do cliente por causa do A maiúsculo. Como que vocês fazem para conseguir publicar um monte de app tipo, com uma conta só também?
uma conta só, a gente, lá nas configurações do desenvolvedor mesmo, mas é basicamente como se fosse um só. Você vai lá, novo aplicativo, você vai precisar criar um certificado para o aplicativo, isso é padrão. Você vai precisar criar um bundle ID para o seu aplicativo. Outra coisa que também dá problema muito, para o Android não pode ter underline, para o iOS não pode ter traço. Aí no começo eu fazia um com tinha traço com underline e ficava tudo diferente um do outro, dava muito problema. Então hoje em dia eu costumo não utilizar traços, nem mesmo quando tem o nome composto, eu faço tudo junto para não dar esse tipo de problema, que já deu muito problema antigamente para esse tipo de postagem. Mas é muito simples. Por exemplo, no Android você vai lá e adiciona um aplicativo normal, como aplicativo novo. Ele demora lá um dia para ser aceito. E da iOS, você vai lá em New App e faz toda a configuração. A gente, com esses aprendizados, aprendemos muita coisa de como é que faz para isso, aprendemos muita coisa de como é que conversa com a Apple. Tem vezes que eu já desisti de conversar por e-mail, a gente acaba optando por enviar. Quando você é recusado na Apple, tem aquele chatzinho que você foi recusado. Aí ele fala o motivo, blá, 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 blá. Aí eu descobri que conversar por lá é muito mais rápido do que por e-mail, porque se você repostar, você perde aquele chatzinho. Então eu sempre evito até o final manter aquele chatzinho para continuar conversando com a Apple. Mas com o tempo a gente aprendeu muita coisa, que nem eu disse. Eu tem uns 4 ou 5 códigos em Python lá que servem para gerar aplicativo, que arrumam programas. Que legal. Que crashou alguma coisa lá. Eu tenho um programa default que eu uso para tudo, que eu copio de uma parte, jogo para outra, tudo isso feito em Python e com o projeto tá tudo no GitHub, então se acontecer alguma coisa é só pegar em outra máquina também. Aí eu utilizo muitas ferramentas por fora, a maioria Python, para fazer essas dificuldades que eu tenho com o aplicativo próprio, porque são vários. Imagina para soltar um aplicativo demora muito. Imagina para gerar 30 aplicativos numa noite. Em um ano, não dá, não tem como. Exatamente. Então, aprendi muita coisa com isso, mas é até que normal se você for postar um. Mas tem vezes que tem que postar 3 uma vez, aí você fica lá. Além do que o tempo que a gente gasta para postar é muito grande. Mas acaba compensando e a gente acaba aprendendo com isso. Tem muitos problemas que são específicos de cada uma, que se eu estivesse mexendo só com iOS ou só com Android, eu teria só um deles, mas eu tenho os dois porque eu estou trabalhando com multiplataforma. Mas é o mais simples, como só tem eu de programador programador Flutter Mobile Front-End. Eu tive a obrigação de fazer um negócio multiplataforma e eu já tentei programar Swift. Eu apanhei muito no começo. Daí eu falei, eu vou fazer o Flutter mesmo, que é mais simples. Mas eu fiz alguma coisinha lá, porque para você, acho que você programa Swift, para você fazer tudo é no Xcode. E no Flutter não é diferente. Para você gerar um aplicativo para postar para a loja, você precisa, é no Xcode também. Aí você precisa ir lá no Xcode, build, active, lá tudo certinho. Exatamente, tudo igual no Xcode. Só que, por exemplo, quando você dá um build, Flutter build a iOS, ele gera um ponto X, o nome do arquivo do Xcode lá. O ponto aí IPA? Você abre, gera o ponto IPA. Aí eu vou lá e dou upload nesse ponto IPA, certinho. Então, funciona bem. No começo é muito mais complicado, mas é tranquilo até postar os aplicativos. No começo a gente tinha dificuldade porque a gente começou sem o MacBook, então não tinha como postar para Apple. Então, quando teve a aquisição do MacBook, porque estava na hora de postar para Apple, deu um monte de problema no aplicativo, porque eu não tinha pensado em muitas coisas da iOS, demorou mais um monte, mas são coisas que a gente vai aprendendo e tenta passar para frente também, para não ficar só com a gente e melhorando. Também a gente e as pessoas. Você vai aprendendo com os tapas, né? Com os tapas. Que a gente vai levando. O Igor falou. Opa, voltou já. Opa, voltamos. Então, da onde eu estava mesmo, a gente tem esse projeto junto, ele faz o back-end e eu faço front-end. Que nem eu disse, a gente tem que marcar reuniões com clientes, mas uma coisa como é que começou essa ideia foi que a gente sempre se deu muito bem na faculdade, e desde o primeiro ano a gente fazia todos os projetos juntos. Inclusive, ele ganhou de mim lá quando foi ganhar o prêmio da Hall Mérito lá por 0,02. Aí a gente tem verdade, era Vitor Hugo lá. Era Vitor Hugo. A gente tem essa amizade já faz tempo e a gente meio que encaixou perfeito, porque ele faz a parte de back-end e eu faço o front-end faz tempo já, desde que a gente conheceu.
Aí veio essa ideia, mas o mais legal é que a gente nunca, eu e ele nunca procuramos um cliente. Basicamente, os clientes vêm, pessoas que ele conhece ou que eu conheço, vêm conversar, conhece alguém que sabe que eu faço ciência de computação, sabe que ele faz ciência de computação, pergunta se conhece alguém que faz aplicativo e tal. E começou desse jeito. A gente pegou o primeiro nosso cliente, o cliente é o Vitor Almendro, que é nutricionista. Ele Legal. que é um aplicativo para facilitar a vida de dieta e tal. E esse cliente em específico é muito amigo meu e a gente conversa bastante e tal. Faço minhas dietas com ele e tudo. Aí, conversando um dia, a gente teve essa ideia, ele perguntou se a gente fazia, eu falei, vou falar com o Vitor, e a gente começou a fazer. Inclusive, Legal. o aplicativo dele era para estar com o MVP pronto amanhã, dia 28, era a reunião. Mas por causa do que está acontecendo, a gente teve que se marcar a reunião, mas o aplicativo está pronto, a gente vai fazer uma reuniãozinha pelo Zoom mesmo, só que não vai dar para ele testar na mão dele mesmo, para eu fazer um teste de usabilidade no aplicativo. Você não Mas consegue mandar, distribuir esse aplicativo para teste? Tipo, pelo próprio Firebase, né? dá para o caso dele é iOS. O caso da iOS dá para, não sei se você já viu lá na loja da Apple, lá na Apple. Test flight? Tem o test flight, exatamente. Dá para passar pelo test flight. Eu preciso chamar ele lá para participar e demora um tempo para o aplicativo ser aprovado para ir para o test flight. E eu já vi uma vez que estava com um problema disso, de ter que pegar um aplicativo, que eu tenho um ponto IPA, eu dava um upload no site e ele fazia um link para uma pessoa baixar. Eu já vi isso, só que só tinha uma vez para baixar o aplicativo, depois ele era pagado e ele tinha que pagar para usar esse serviço. Aí eu não acabei não continuando, mas eu acho que existe. Esse eu nunca ouvi falar. É que hoje é sexta, a gente tá fazendo um projeto e aí na quarta, inclusive, é eu e o Marcos. Eu nem sei se ele tá aí na live ou não, que ele nem tá interagindo. Ele falou que ele ia mandar um monte de pergunta. Ele fez o curso com você. Eu lembro. Na época eu fiz junto com ele. E aí a gente distribuiu esse aplicativo para o cliente testar lá com ele, pelo Firebase. Nós temos iOS. E aí foi pelo Firebase. A gente começou a ter um problema, mas aí a gente já conseguiu resolver, que era a questão do D&D, né? Do device. Do celular, né? Uhum. E daí ele gerou o IPA de novo, subiu o build lá de novo e aí deu certo. E aí eu consigo baixar por aqui. Ele é tipo, não sei se você chegou a usar o Crashlytics, o Fabric na época. Sim, Crashlytics. Ele é bem parecido e é do Firebase. Que o Firebase, na verdade, comprou o Fabric, né? Agora eles vão juntar. Então, tipo, e lá é gratuito. É interessante, o que eu vi também, tinha esse problema do device, que eu não conseguiria fazer um link e falar 20 pessoas baixam, eu preciso do UUID, eu acho que não é D&D, isso mesmo. Esse mesmo do celular dele, do celular do usuário lá, para poder, então, como a gente queria passar para alguns clientes em específico, potenciais, eu e o Vitor também passar para esses clientes, a gente teve esse probleminha de não conseguir o device dele, falar para o cliente, pega o seu device aí, o cara não sabia pegar, aí foi um pouco mais complicado, mas a gente passa só por isso, acho que eu vou pensar nisso para fazer amanhã, para passar para ele testar lá, mas a gente está fazendo esse aplicativo para ele já faz, acho que 4 meses mais ou menos, já teve 3 reuniões com versões, com versionamentos novos, teve novos pedidos e tal, que nem eu estava falando, o seu vídeo, como é que precifica o aplicativo, ajudou bastante. A gente está utilizando bastante coisa dele. Por exemplo, a gente não tinha ideia de um preço médio, tanto é que a gente estava pensando bem abaixo dos que você falou, lembro lá, de 5 mil a 500 mil. Aí um aplicativo... É relativo, né? Depende da região, depende do desenvolvedor, enfim. Mas... E como a gente é novo nisso, é a primeira coisa que acontece. O que acontece muito é gente querendo fazer aplicativo para startup, procurar eu ou o Vitor, para fazer um aplicativo... Para sociedade. Para sociedade também, para fazer aplicativo só que pagar depois que der certo. Tem bastante coisa que acontece que a gente evita... Depois do seu vídeo até é melhor, porque a gente consegue falar, ter certeza que é de 5 mil, o aplicativo normal custa de 5 mil a 500 mil, mas como a gente é novo, blá, 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 a gente consegue fazer esse preço. Mas, por exemplo, você tá rodando MVP, tem alguma coisa nova que você quer implementar, a gente tem um prazo grande, porque a gente trabalha no horário normal, das 8 às 18 em outros trabalhos, a gente faz esses projetos por fora de noite, então a gente deixa isso muito claro para o cliente, para que do nada ele queira fazer várias coisas e a gente não vai ter tempo,
E a gente também deixa muito claro que cada funcionalidade é um preço, a gente vai aumentando de acordo com as funcionalidades que ele pede. Mas De acordo com a complexidade também, né? Porque vai exigir mais tempo de vocês e tempo é dinheiro, querendo ou não, né? Exatamente. E para isso funcionar, a gente precisa de um site para o cara poder logar e ver. A gente também já fez isso. A gente até foi um pouco antes do tempo nessa parte de fazer um site, antes de tudo, para o cliente, para o cliente poder ver os dados em tempo real, tipo o Firebase. Só que o Victor estava estudando isso para fazer, que ele gosta bastante de data science, ele queria fazer um dashboard com os aplicativos online. Aí ele fez um monte de coisa lá que ele me explicou depois, que quando eu abro o aplicativo, eu envio um log para ele, normal, como se fosse Firebase, e ele já consegue computar lá o que eu estou fazendo no aplicativo pelo próprio log dele. Aí a gente já fez até isso, antes do aplicativo de ter um cliente de verdade mesmo, né? Aí a gente tem esse site para o cliente poder ver o fluxo de cliente dele, e a gente sabe que é uma área que tem muita gente que quer fazer aplicativo, que tem muita gente na verdade, uma startup hoje, a maioria delas, 80% é para fazer um aplicativo que faz alguma coisa, como o iFood, Nubank, o Uber, todas essas coisas. Tem gente querendo fazer parecido, ou um Uber diferente, uma coisa assim, sempre tem, e procuram a gente tanto para fazer sociedade, tanto para, por causa que o valor é mais baixo, mas também porque a gente é novo e a gente utiliza as tecnologias mais atuais assim que a gente consegue. Porque o Victor utiliza, toda vez que sai um Spring Security novo, ele vai lá e atualiza. Toda vez que sai um gerenciamento de estado novo para o Flutter, eu vou lá e atualizo. Por exemplo, esse que a gente está fazendo para o Victor Almendro, que é para fazer uma dieta lá, esse aplicativo a gente começou com Block, já está em MobX, a gente está evoluindo com o tempo e tal, mas isso ainda nem saiu a primeira versão ainda, mas ele anda avançando bastante. E acho que é isso sobre o que eu tinha falado da nossa ideia, que a gente vem fazendo. Também queria deixar claro que meu Insta tá aí, se alguém quiser entrar em contato comigo depois para tirar alguma dúvida de Flutter mesmo, porque... Vou deixar fixado aqui. Eu gosto bastante de troca de informação, de aprendizado, então, que nem eu já tinha dito antes. Se alguém quiser tirar alguma dúvida que talvez eu saiba, ou que eu possa ajudar tanto com Flutter, ou código, ou qualquer coisa, pode me chamar aí também. Se quiser fazer alguma outra coisa relacionada ao aplicativo, trocar alguma ideia. E acessem o Prado Digital lá se vocês quiserem fazer um pedido, é aqui de Londrina, uma startup local. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado por ter chamado, Thaís. Muito legal participar da live. Bastante troca de informação. Eu que agradeço. Nossa, tipo, você conseguiu. Deu pra gente trocar muita coisa aqui. Tipo, é porque assim, eu sou leiga no Flutter, né? Eu quero aprender ainda e tal. E a parte técnica, meu Deus do céu, tipo, sem contar que você não só desenvolveu ou desenvolve com Flutter, mas você colocou à prova todos os aplicativos para falar, não, opa, esse aqui é melhor, o Flutter tá melhor, o desempenho tá melhor, a interface é melhor, a experiência do usuário é melhor. Então, tipo, não foi uma coisa, tipo, não, vou fazer em Flutter porque estão falando para fazer, ou é atual e tal, e etc, né? Isso que é legal. Tipo, parabéns. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 21. 21 anos. 20 anos. Aí, 20 pessoal. 98. 20 anos. Sim. O Igor até falou do Microsoft App Center, que é para distribuição do app. Ele é um antigo Rocket App, na verdade, só que ele é pago agora. Então, eu até sabia desse App Center, mas como ele é pago, eu já deixei quieto. E como é para passar o aplicativo para um cliente só, não é para várias pessoas, também não compensa pagar por isso ainda, né? Mas é isso. Sim. Ah lá, o Fagner falou parabéns. Opa, Fagner, obrigado por acompanhar aí, viu? Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Valeu, obrigado a você, Thaís. Até mais. Ah lá, o melhor com essa idade com tudo isso de conhecimento. Nada, que isso. Trocando, a gente sempre segue ganha ele mais. lá, ó. Eu deixei lá, fixado. Aí amanhã eu faço o post bonitinho. Tchau, Beleza. Rafa. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, galera. Thaís. Até mais. Obrigada. Até mais. Valeu.